na bexiga para quebrar a pedra lá, e ela voltou para o hospital e não está bem. E a tia Doris, coitadinha, está abaladíssima, abaladíssima, abaladíssima. Conversei com ela hoje de manhã. Conversei com ela hoje de manhã para ver o que eu podia fazer, mas hoje à tarde já recebeu 3 mensagens de voz dela, bem desesperada, bem abatida. Então, eu me comprometi com ela que faria a prece de abertura e pediria pela Patrícia, pediria, né? A nossa mentalização, que graças a Deus, a nossa mentalização tem dado certo para muitas pessoas. Graças a Deus mesmo. Vamos lá, senhor. Então vamos lá, vamos fechar nossos olhos, mentalizar a nossa tia Doris, um momento de grande desespero com a sua filha Patrícia, se encontra internada no hospital na África do Sul e não se encontra em boas condições físicas e de saúde. Daí te pedir, Jesus amado, que és o médico dos médicos, que ilumine os médicos lá do hospital na África do Sul, para que encontrem um meio de tratamento para a nossa irmã Patrícia, filha da nossa tia Doris, a quem tanto prezamos, a quem tanto amamos. E daí, Jesus, todos nós, mentalmente de joelhos, nos dirigindo a Ti, pedindo que o procedimento que será realizado, o tratamento que está sendo feito, realmente leve bem para casa a nossa irmã Patrícia, a tranquilidade da nossa tia Doris, do marido da Patrícia, dos filhos, dos parentes, dos amigos, né? Tranquilidade da gordinha também, que está muito abalada, porque é muito ligada à Patrícia, sua prima. Eu a conheço também, converso sempre com ela. Também estou bastante preocupado com isso, Jesus. E te pedimos, Senhor, nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti, confiamos na Tua medicina. E temos a certeza que os nossos pedidos serão realizados. Te pedimos também por outros irmãos nossos contaminados por outros tipos de doença. Te pedimos que o nosso estudo transcorra num clima de paz, de tranquilidade. E te pedimos, Senhor, que a paz se faça em cada mente, em cada coração, acalmando as fascinações existentes no momento, para que tudo se tranquilize e a harmonia volte ao planeta, principalmente no nosso país, no Brasil. Que tudo se tranquilize, que tudo se amenize, que a consciência de respeito se faça entre nós todos. Muito obrigado, Senhor, por estar permitindo estarmos todos reunidos em Teu nome para o estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Abençoa-nos aqui presentes, aqueles que ainda virão, aqueles que não conseguirão vir por algum motivo. Todos nós possamos ser abençoados por Ti, dentro de cada um, no merecimento de cada um de nós. Fica conosco, mestre querido. Acompanha-nos no nosso estudo da noite de hoje, ampliando nossas mentes, para que possamos absorver aquilo que for passado pelo nosso irmão Afrânio, colocar em prática no nosso dia a dia, com amor, com sinceridade, e transmitir a todos aqueles que desejarem conhecer a Tua doutrina e Te conhecer melhor. Fica conosco, mestre amado. Abençoa-nos. Que assim seja. Que assim se faça agora e sempre. Graças e graças a Deus. Pai, te pedimos mais uma vez saúde, luz e paz. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Boa noite para todos, prima. Jorge Simões, Elise. Tá? Nós hoje vamos estudar o Livro dos Espíritos,
Boa noite, Pedro. Nós vamos para uma parte do Livro dos Espíritos chamado Convulsionários. Convulsionários, né? Pergunta 481. Certo? Certo, dona Elisa? Sim. Mas antes de ler a pergunta, nós devemos primeiro saber o que é convulsionário. De acordo com a ciência, são pessoas que, de alguma forma, né, têm algum problema, né, físico, epiléptico, várias formas de chegar a uma convulsão. Né? Aí tem desmaio, tem vômitos, tem aqueles balançados, etc. Né? Tem um monte de coisa. Quer dizer, a ciência classifica de convulsionário uma pessoa que tem esses problemas físicos, que nós sabemos que podem ser físicos, mas que podem também ter, né, uma aproximação espiritual. Era o caso do Marcelo, ele tinha convulsões quando aqueles espíritos se aproximavam. Né? Pode ser uma ligação direta mesmo com algum espírito, etc. Tá? Então, nós vamos primeiro saber, tá, o que são esses convulsionários, a quem Kardec se refere no Livro dos Espíritos. Logicamente, grande parte deles são médios, tudo bem. Mas vamos começar a história. Em 1700, mais ou menos, um bispo holandês na sua igreja chamado Cornelius... Caramba, esqueci o nome, cara. Cornelius Janesse, um negocinho. Né? Lendo um livro de Santo Agostinho, ele escreveu um livro criando uma tese, falando que o homem, devido ao pecado original, não tinha salvação, que o mal começou lá quando Adão comeu a maçã com a Eva, que esse negócio de livre-arbítrio não levava a nada, que nós éramos predestinados. Né? Quem era escolhido por Deus já vinha escolhido por Deus. Quem não era, né? Coisa que nós, na doutrina espírita, né, conhecemos bem essa história, sabemos que não é nada disso. Bom, e o que aconteceu? Foi criado esse homem, como todo, né, que nós gostamos disso, faz parte da gente, né? O Buda conseguiu seguidores, criou o que? Ele não criou, mas foi criador do budismo. Cristo, cristianismo. E assim vai né, vai sempre assim. Alguém vai, né, lança uma ideia, outros gostam, se afinizam com a ideia e vão criando movimentos. E havia um padre na França, eu coloquei uma página ainda há pouco no Zap, do grupo de estudos, não sei se vocês viram, da revista Espírita. Eu vi a página, mas na hora que eu fui pesquisar demorou um pouco com o problema da internet, eu aí desisti, porque já estava chegando a hora do estudo, então eu não consegui imprimir. Eu vou ouvir. Então, é só ouvir que a gente... Eu estou falando isso antes da pergunta para a gente entender o que é a pergunta. Estão entendendo? Não adianta a gente chegar, o que é convulsionário é isso. Kardec lá fala, porque isso foi bem próximo à época dele. Isso aconteceu bem próximo à época dele. Bom, havia um padre, eu acho que é parente até do Zé Roberto, viu, gente? François Paris. Será que é parente dele? E esse padre, nós vamos ver aqui, ele era muito bom. Muito bom. Muito bom. E, né, quando ele desencarna, ele... Vamos ler a página. Vamos lá, já falamos o principal, porque ele era muito bom, tá? Você tem na mão, né, Elisa? Tem. Consegui abrir aqui no iPad. Eu consegui abrir no iPad velho, ele hoje está funcionando. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, professora. A Revista Espírita, de 1859, mês de novembro, e
Somos convulsionários de Saint Bernard ou Bernard? Olha, cuidado aí. Mas é o que está, é como ler. Se quiser, eu leio metade. Sociedade, 15 de julho de 1859, que é a revista da Sociedade Parisiense, né, de Estudos Espíritas. Está no grupo, eu estou agora no final da tarde, tá? Falando sobre os convulsionários. Notícia. François Pérez, famoso diácono de Paris, falecido em 1727, aos 37 anos de idade, era o filho mais velho de um conselheiro do parlamento. Naturalmente, devia sucedê-lo no cargo, mas preferiu abraçar a carreira eclesiástica. Após a morte de seu pai, deixou os bens para o irmão. Durante algum tempo, ensinou o catecismo na paróquia de São Cosme. Encarregou-se da direção dos clérigos e lhes fez conferências. O cardeal de Nuez, a cuja causa estava ligado, quis nomeá-lo cura dessa paróquia. Mas sobreveio um obstáculo imprevisto. O padre Pérez consagrara-se inteiramente ao retiro, depois de ter experimentado diversos eremitérios. Fechou-se numa casa no bairro de São Marcelo. Lá, entregou-se à prece, às práticas mais rigorosas da penitência e ao trabalho manual. Fazia meias para os pobres e considerava como seus irmãos. Morreu nesse asilo. Tá no que era bom, morreu nesse asilo, né? E aí há uma ligação dele com os janecistas que não tinha muito a ver, mas depois a gente vai comentar sobre isso. Vamos lá. O Pérez havia aderido ao apelo da bula de unigênitos. Aí tem que ir lá embaixo. Eu vou falar rapidinho. Pelos... Você quer ir bem ou não? Fala. Olha só, essa bula é o seguinte, a Igreja Católica até hoje tem isso. Quando eles querem combater alguma coisa ou apoiar alguma coisa, eles fazem uma bula, que é tipo assim, um decreto, digamos, um decreto. E essa bula unigênitos era combatendo essas ideias do padre Cornelius Janés, né? Combatendo o movimento janesiano, o movimento jansenismo, o movimento de jansenismo. Ele combatia através da bula e esse padre aí até gostava da bula. Né? Ele era apoiador dessa bula, combatendo essa história aí. Havia também na época o pelagianismo, que já era outro cardeal que criou, que é parecido com a doutrina espírita. Só que não é nosso assunto de hoje. Mas eu estava lendo tudo, fui lendo tudo. Né? Eles já achavam que era o livre-arbítrio mesmo, né? Que quem fizesse o bem tinha mais chance, quem fizesse... É mais ou menos o espiritismo. Bom, era isso aí. Ele atendeu esse apelo. E quem atendia o apelo tinha que estar sempre lá, se declarando, ó, de 3 em 3 meses, ó, estou firme aí no negócio, estou firme. Vamos lá. Ele havia renovado seu apelo em 1720. Assim, devia ser descrito diversamente pelos partidos opostos. Tendo que fazer meias, produzir livros muito medíocres. Dele, possuímos explicações da Epístola de Paulo aos Romanos, da Epístola aos Gálatas e uma análise da Epístola aos Hebreus que pouca gente lê. Seu irmão mandou erigir-lhe um túmulo no pequeno cemitério de Saint-Bernard, onde iam fazer preces os pobres que o piedoso como havia socorrido. Alguns ricos que tinha edificado, algumas mulheres que tinha instruído. Houve curas que pareceram maravilhosas e convulsões que foram consideradas perigosas e ridículas. Ou seja,
ele morreu, Chico ia lá no túmulo do Chico, né? Só que botava a mão no túmulo dele, desse padre, né? Havia curas. Outras pessoas, né, entravam na tal da convulsão, que agora vai nos explicar o que é isso, né? Né, o negócio foi pegando um rumo aí que entra o negócio. Ligaram ele a essa teoria do jansenismo, tá? Jansenismo. Ligaram ele a essa teoria, né? E esse nome, jansenismo, passou a valer naquela época para todos os convulsionados. Ah, isso é jansenista, isso aí é coisa do Dema, aquelas coisas todas, né? Mas não tinha muito a ver, não. A teoria era outra coisa, mas fizeram essa ligação. Fizeram essa ligação com esse padre, tá? Aí vai lá. Houve as curas, houve as convulsões, vamos lá. Bom, a autoridade foi obrigada a fazer esse espetáculo, determinando o critério a 27 de janeiro de 1730. Então, os mesmos entusiastas passaram a realizar suas convulsões em casas particulares. Na opinião de muita gente, o túmulo do Giacomo foi o túmulo do jansenismo. Mas algumas pessoas viram nisso o dedo de Deus e se ligaram a uma seita que produzia tais maravilhas. Há muitas histórias desse Giacomo, das quais jamais teriam falado se não houvessem querido transformá-lo num taumaturgo. Ou seja, aquilo que eles transformaram no que ele não era, né? Essa mania nós temos até hoje, né? Infelizmente, né? Então, o que aconteceu? Um outro padre vendo aquilo, tá? Esse negócio das convulsões, há muito charlatanismo nisso, tá? Isso tem até hoje ainda, né? Ele pediu às autoridades que fechassem. Foi o próprio rei na época que decretou que fechasse, né? Que esse túmulo aí fosse proibido o acesso, né? Mas o negócio continuou. E, de uma certa forma, isso já existia antes, bem antes, e continua até hoje de uma outra forma, tá? Bom, vamos lá. Vamos ver agora os fenômenos do convulsionismo, né, dos convulsionários. Eu estou me enrolando com esses nomes. Entre os fenômenos estranhos apresentados pelos convulsionários de Samuel Rubens, a faculdade de resistir a pancadas tão terríveis que os corpos deveriam ficar esmagados. O negócio era feio mesmo. Ele mandava enfiar a espada, às vezes a espada não esfiava, às vezes não enfiava. A gente já vê aí, né, na Umbanda, no Candomblé, né, o cara beber a cachaça aí sem cheiro, né? Então era mais ou menos isso. Só que lá eles mandavam dar pancada mesmo. Pancada. Ficava a marca, mas depois, né, misteriosamente, sumia. Bom, isso é uma coisa. Vamos lá. Há de falar línguas ignoradas ou por eles esquecidas. Ou seja, línguas que ninguém conhecia, línguas que já tinham ser, né, tipo mortas, digamos, mortas, né? Falavam também, né? Vamos lá. Um desdobramento extraordinário da ciência. Os mais ignorantes entre eles improvisavam discursos sobre os males da igreja, sobre o fim do mundo, etc. Porque de acordo com o jansenismo, só um instantinho, de acordo com o jansenismo, tudo era a graça de Deus. É simpático a Deus, recebe a graça. Não é, tá? Era isso, mais ou menos, tá? E eles, né, os espíritos se aproximavam e utilizavam essa rapaziada. Vamos lá. A faculdade de ler o pensamento. Contato com os doentes, experimentavam as dores exatamente nos mesmos lugares onde as pessoas que os consultavam sentiam. Nada era mais frequente do que ouvi-los predizer diversos fenômenos anormais que deveriam sobrevir no curso de suas doenças.
Interessante, né? É tipo assim, uma transferência de dor, né? Né? Interessante que quem estava lá via que, de uma certa forma, era a realidade. Vamos lá. A insensibilidade física produzida pelo êxtase deu lugar a cenas atrozes. Como A sempre, loucura chegou. Não, o negócio expandiu. Vamos lá. A loucura chegou ao ponto de realmente crucificar vítimas felizes, de lhes fazer sofrer todos os detalhes da paixão do Cristo. Essas vítimas, o fato é atestado pelas mais autênticas testemunhas, solicitavam as terríveis torturas designadas em grande. Tá? Quando eles chegavam ao máximo, né, tinha isso aí também. Então, o negócio era muito sério. Foi isso que fez, né, as autoridades acabar com isso. Porque o negócio estava tomando um rumo enorme. Tá? Muito grande mesmo esse rumo. Tá? Já havia até a mestres do negócio. Olha, o negócio é uma fofocada tremenda. Né? O negócio se expandia demais. É aqui que eu não botei aí, mas depois vem uma entrevista. Ela não quer dar o nome essa pessoa, mas ela era uma mestra do negócio aí, tá? Só que ela pede para não dar o nome. E ela vem. Que leia, Oi? não? A entrevista? Não Não, quer que vamos lá. leia a entrevista, não? Vamos lá. É A cura dos pequenininha. doentes. Vamos lá. A cura dos doentes se operava pelo simples toque da pedra tumular ou pela poeira que encontravam em redor e que tomavam como qualquer bebida ou aplicavam sobre as úlceras. Essas curas, que foram muito numerosas, são atestadas por milhares de testemunhas, muitas das quais são homens de ciência, no fundo incrédulos, que registraram os fatos sem saber a que atribuí-los. Então, vamos parar aqui, só um instantinho. Então, veja bem, como é que essas coisas se operavam? Olha essa coisa interessante. Tocar na pedra lá do túmulo, curava. Outra coisa interessante, pegava a poeira, botava lá num suco, num café, numa água, seja lá o que for, tomava, curava, né? Interessante. Ou passava em cima das machucadas, das úlceras, né? Curava. E disso foram numerosas. Aí, muito bem, tinha um espírito lá que era uma mestra, né? Eu não botei, não, tá? Mas. Ah, não, aqui é É o bem diácono. interessante isso aqui, hein? É Eu bem não sei que aqui interessante não a é que eu estou evocação falando, do não. É outra. diácono. Ah, essa É, é outra história. Eu ia falar de uma como é outra. Mas vamos lá, essa aí também é interessante. Isso mesmo. Eu li tanto que já embolei tudo. Né? Vamos lá. essa Pauline Roland é a que fez a entrevista ao diácono, é a que escreveu a parte de cima. Tá? Aqui está escrito o nome dela, mas não Não, não entendi se é sei. uma coisa ou outra. Não, é da notícia, tá? Ah, Essa Pauline foi a repórter, digamos assim, tá? tá. Aí Tá. o Então Kardec tá. pegou a notícia e colocou para. Olha só, Kardec coloca para a gente saber o que é convulsionário. Deu para entender? Eu acho, é só uma pergunta a todos. Entenderam o que é convulsionário? Os faquis são convulsionados, tá? Faquis, né? Que hoje existe na Índia. O pessoal que vê aí, anda em cima de pedra, não se queima. Né? Em cima de pedra, não, desculpe, de brasa, não se queima. De uma certa forma, também são convulsionados. Esse assunto é muito abrangente, viu? Muita coisa mesmo. O que Está eu dando para li entender, aqui é gente? demais. Hein? Pessoal, Silêncio profundo. ninguém entendeu? Então, Eu acho que né? não. Não, entendemos sim, olha só. Hum, É porque a linguagem da época, né? é, Hoje, a se linguagem a da gente for traduzir, você não falou aí do bandista, dos candombistas, faqui, né? há tempos atrás, nós tínhamos muitos médios inconscientes, e o Kardec, eu nunca também tinha atentado para isso, depois que a gente foi estudando, fomos entendendo a questão do sonambulismo. E os convulsionários, na realidade, eles apresentam esses efeitos sonâmbulos.
E nós sabemos, Isso. hoje, através da doutrina espírita, que nós temos os sonâmbulos conscientes e os inconscientes. Né? É o caso aí do Fakir, que você está comentando aí. Estão envolvidos, estão inconscientes, mas que o pessoal diz que ele Isso. domina, né? As dores e tudo mais. Exatamente, uma das páginas que eu li fala isso, são sonambulistas, né, digamos, né? Sonambúlicos conscientes, em estado de consciência, exatamente. Eles não igual, precisam, só né? que, por exemplo, nós, médiuns, né? A maioria, porque sofre uma gradação enorme. Né? A força magnética, ela é muito utilizada. Eu li o texto também, né? Porque ele fala aí da força magnética. E por isso que muitas pessoas lá no cemitério, quando passavam o pozinho, né? Ou bebia, é óbvio, é claro que a gente sabe que tudo tem merecimento, né? E eu lembrei do Cura d'Ars, que tem no Evangelho. Lembrei dele quando estava lendo o texto. Tá? Enfim, essa é a minha contribuição aí. É isso mesmo, tem muito a ver com magnetismo. Depois a própria pergunta lá vai responder sobre isso, né? E aqui também nessa entrevista, tá? Então vamos lá. Alguém mais quer falar alguma coisa? Oi? Então vamos embora. Bom, evocação de acontece. E a vossas ordens. Qual é o vosso estado errante e feliz? Tivestes outras existências corporais depois dessa que conhecemos? Não. Estou constantemente ocupado em fazer o bem aos homens. Então, Qual foi a quando Kardec, causa dos só um instantinho, quando Kardec o entrevista, já tem quase 130 anos que ele tinha desencarnado, tá? Olha só, ainda não tinha reencarnado porque estava trabalhando. Vamos lá, Luiz. Qual foi a causa dos estranhos fenômenos que se passavam com os visitantes do vosso túmulo? Intriga e magnetismo. Ou seja, intriga porque esse Adorei a fenômeno, nós vamos ler resposta. daqui a pouco, porque esse fenômeno é provocado geralmente por espíritos inferiores, tá? E eles usam o magnetismo. O Jorge falou aí agora. Ia beber água magnetizada, junto com a poeirinha, curava. Né? Mas daí se torna palco também de muito. Né? Antes falou lá, né? Foi entrando pegando público, pegando gente para ver, para assistir, né? O negócio foi. Mas vamos lá, Elisa, você. Intriga e magnetismo, né? Observação. Tem uma observação aqui muito interessante. Lê ela, exatamente. De que eram casos convulsionais se reconhecem sempre, algumas das quais o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. São, entre outras, a insensibilidade física, a percepção do pensamento, a transmissão simpática das dores e etc. Assim, não se pode duvidar de que os crisíacos estivessem numa espécie de estado sonambúlico acordado, provocado pela influência que exerciam uns sobre os outros inadvertidamente. Eles eram, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados. Por que isso? Porque eles eram magnetizadores e magnetizados. Porque quem estava ali, tá? Todo mundo entrou na mesma onda, tá? Na mesma sintonia. Então, a minha ideia, quando eu chego aqui, o nosso grupo aqui que é de estudo. Desculpa. Na minha ideia aqui, tá? Eu estou aqui tendo ideias, logicamente está chegando a vocês, como nós estamos vibrando todos aqui, né? Às vezes eu já vou falar uma coisa que, de uma certa forma, vocês já tinham recebido. Né? O que a minha palavra vai falar, e o estudo vai se desenrolando. A mesma coisa é lá. Né? Eu estou magnetizando e, ao mesmo tempo, sendo magnetizado por vocês. Então, é uma troca, digamos assim. É uma troca. No caso deles, aí havia a cura, havia essa insensibilidade física, né? Que era onde eles mandavam bater, apanhar. Na Revista Espírita de 1868 tem um caso interessante, que foi uma turma da Turquia, eu acho que é da Turquia, se apresentar em Paris,
Os caras fizeram atrocidades lá, atrocidades mesmo, tá? E era todo mundo, né, convulsionário. Tá? E o Kardec lê a reportagem e vai comentando. A revista Espírita de 1868. Eu não me lembro qual é a página. Eu já procurei aqui, mas não tô... Oi? Atrocidades que eles cometeram, o que foi? Foram o quê? Eles assassinaram? Não, andava a enfiar a espada, entendeu? É um negócio mesmo. Comia um caco de vidro, mastigava, saindo sangue na boca, fazendo barulho para todo mundo ver que eles engoliam. É um negócio mesmo. Tá? É quando... Não tá. É. É bizarro. Eu falei atrocidade porque realmente é uma coisa que eu não estou achando a página. Não, eram auto-atrocidades. É rapidinho. É. Eu estava associando essas atrocidades, por exemplo, aqui, eu vou falar daqui. Desculpa até a palavra mal usada, né? Vou falar da gente aqui no Brasil. Por exemplo, tem esses meninos que estão à margem na sociedade, e às vezes eles olha o sonambulismo inconsciente. Às vezes eles são encurralados até em determinados locais sem saída, de muro, às vezes de 3, 4 metros de altura. O cidadão consegue dar um pulo e os policiais dando tiro e não atinge. E eles escapam incolumemente, pulam, não caem de alturas e não machucam. Então, eles estão ali, quer dizer, envolvidos. Essa ferramenta que foi concedida para eles poderem ajudar alguém, né, eles estão só a serviço, né, de interesses outros. É isso que por isso que eu estou associando essa palavra atrocidade a esses quadros, na minha ótica. É um comentário descolado, talvez, da moral, mas, no fundo, tem alguma coisa a ver com o sonambulismo consciente. Desculpa aí eu narrar esse... Isso tem muito a ver, Jorge, também com o hipnotismo. Também. Tem muito a ver com o hipnotismo. Muito. É um problema o processo de hipnotismo, né? Porque o que acontece? O magnetismo, né? Nós vamos falar de muita gente aí, né? De magnetismo. A pessoa consegue, né? De uma certa forma, hipnotizar multidões. Multidões. E enganar as pessoas, é verdade. Enganar ou não enganar, mas consegue uma coisa impressionante. Um exemplo, aqui um dos livros que eu li, que fala, por exemplo, o cantor que está cantando, olha essa coisa. Daqui a pouco está todo mundo cantando com ele, porque adoram aquela melodia, e todo mundo esquece da vida. Vive aquela música ali, né? Está cantando lá no palco, aí ele para, bota o microfone para o público, todo mundo participando e tal. Quer dizer, estão olhando o lado bom aí do negócio. Tá? Aí tipo um hipnotismo, um magnetismo trabalhando, mexendo justamente com isso, né? O que a gente coloca para fora, mexendo com os outros que estão na mesma sintonia que nós, né? Aí vai, né, crescendo esse, entre aspas, domínio. Desculpe a palavra mal colocada de atrocidades, que eu achei aquilo horrível, tá? O que eu vi, né? Mas é porque a gente talvez até a tradução, né? A gente não sabe. Colocou, se foi a propósito, para chamar atenção. Achei, gente, achei. Deixa eu só finalizar aqui, tá. Frank. O livro dos médios. Finaliza. O livro dos médios, o Kardec ele enumera uma passagem, eu não sei se é do sistema, nem do item. Mas o que ficou gravado é o seguinte, que em certos períodos, vocês lembram aquele filme de faroeste, que vinha aquelas carroças, e vinha alguém vendendo aqueles remedinhos, né, de cura para isso, de cura para aquilo? É mais ou menos isso. Pronto. É isso aí. Você lembrou da música do Michael Jackson com Paul McCartney, né? E a Linda ainda estava viva, a Linda McCartney. Né? Olha só, Revista Espírita de 1868. Mas, não, vamos acabar de ler isso aí. Já estamos botando outro assunto na frente aqui, né? Onde eu falei que, né, eu achei um absurdo dos absurdos. Vamos ler isso aí, Elisa. Vamos acabar isso aí. Vamos.
Em vez de chamar de perversidade, chama de bizarrices. Tá bom. A pergunta 5. Por que motivo toda uma população foi subitamente dotada dessas estranhas faculdades? Olha o magnetismo trabalhando, que acabamos de falar, tudo, né? Pega mesmo uma faixa enorme de pessoas, tá? Vamos lá. Elas se comunicam muito facilmente em certos casos. E vós não sois tão estranhos às faculdades dos espíritos para não compreenderdes que eles nisto tiveram uma grande participação, por simpatia para com aqueles que as provocavam. O que é que faz a mídia com a gente? O que é que faz a mídia com a gente? É isso aqui. Eu estava pensando nisso agora. Fico olhando o que é que, né, uma parte da população, vamos para esse nosso produto aqui é para a parte X da população. E vai trabalhar em cima disso. O que é a simpatia? Né? Vê que, de acordo com o carro, é o tipo de propaganda, é o tipo de pessoa que está dirigindo, ou é aquela mulher mais bonitona, cheia de joias. De acordo, né? Quando é um caminhão, não, já aquele cara mais sério, tal, sisudo, mas também decidido. A gente vai vendo as propagandas, né? E ver que é isso aí, né? Aí alcança aquele público. Eu estou falando do magnetismo, da hipnose, tá? Que tem muito a ver com isso aqui que nós estamos estudando. Vamos lá. Participastes diretamente como espírito? Aí ele bota assim, nem de leve. É que ele descobriu que estava errado. Outros espíritos participaram, muitos. Em geral, de que natureza eram? Pouco elevada. Por que essas curas e esses fenômenos cessaram quando a autoridade se opôs, fechando o cemitério? A autoridade tinha, então, mais poder que os espíritos? Brilhante pergunta, né? Deus quis fazer cessar a coisa porque havia degenerado em abuso e escândalo. Foi preciso um meio, e ele empregou a autoridade dos homens. Desde que não participaste destas curas, por que prefeririam o vosso túmulo ao de outro? Também é uma boa pergunta. Pensais que eu tinha sido consultado? A resposta é melhor ainda. Pensais que eu tinha sido consultado? Escolheram meu túmulo calculadamente. Minhas opiniões religiosas em primeiro lugar, e o pouco de bem que eu tinha procurado fazer foram explorados. Padre Cícero. Não é santo, mas botaram na cabeça que é. Ai, eu adorei. Pensais que eu tinha sido consultado? Eu estava lembrando aqui, por exemplo, também na questão do fenômeno de vidas girantes. Né? Porque quem é que promove aquilo? São os espíritos, né, um pouco mais abaixo. Agora, quem é que coordena? É o pessoal que está mais acima. E deixa as coisas acontecer para chamar atenção. Nossa, depois vai ter outra entrevista na mesma revista lá na frente. Nós não vamos. Já deu para entender, né, gente? Que são os convulsionários. Aí depois vai falar. Né, vai vir o São Vicente de Paulo também responder sobre isso a Kardec, que é uma entrevista que está no mês de dezembro, tá? Já no final da revista. Depois vai ter outra em 1860 e em 1868, só para voltar ao assunto, e vai entrar no livro dos Espíritos, que até agora nós não lemos, né? É aqui, os convulsionários da rua Le Pelletier, tá? Então, esses homens são árabes que foram convidados, são da Argélia, desculpe. São árabes por causa do idioma que está falando aqui, deve ser, né? E de uma tribo lá da Argélia, tá? Aí vai falando aqui, que são os vários recortes de jornais que Kardec colocou aqui. Aqui. Sentiu o seu ardor quando ele passou em minha frente, o cara com carvão na mão, em brasa.
O homem tomou esse carvão ardente, pô-lo na boca com gritos horríveis e ali o conservou. Tá? Isso é uma coisa. Aí, bom, cadê o negócio? Aqui. Dão um pedaço, chega um árabe, dão-lhe um pedaço de vidro para comer, ele o toma, mete na boca e engole inteiro. Por alguns minutos ouve seus dentes mastigando o vidro. Aparece sangue na superfície dos lábios. Engole o pedaço de vidro quebrado, todos com força dançando e fazendo geneflexões, ao som dos tantãs, obrigado. A outro traz um certo tipo de figueira da barbária, um cactus de espinhos compridos. Ele simplesmente come também. O outro chega com a lança na mão, arranca o olho direito. Quer que eu continue, gente? Hein? Não, para por aí. Tá de boa gente. aí. Agora você vê que houve um transe coletivo também aí, né? Também né? Entendeu? Houve uma música que os induziu. Isso, eles falam. Digamos Isso. que foi uma hipnose através do som das batidas. Que Teve vamos uma botar dança aí do vento, uma comparação razoável com o funk, né? Uma batida que bota todo mundo coletivamente na mesma vibração. E daí rolou bizarrice mesmo. Houve uma dança do ventre também, ó, lá. Ai, todo mundo. Oh, também. teve também. Depois vocês vão ver. Quem quiser ver, a Revista Espírita de 1868, logo no início dela, no mês de janeiro, logo no início mesmo. Tá, Vai ser a quinta ou sexta-feira. 1868, tá? Como é que eu já falei o nome? Esqueci. Vocês da rua Le Pelletier. Página 18 aqui no meu. Aqui. Os convulsionários, tá o nome da tribo, os Ayassa, sei lá, ou os convulsionários da rua Le Pelletier, tá? Leiam que vocês vão gostar, tá? Se der para vou adorar. É muito interessante. 40% desses fenômenos aí está acontecendo aqui na nossa pátria. Eu estou colocando esse percentual. Está acontecendo. A próxima pergunta tem a ver com o momento atual nosso, tá? Próxima pergunta. Mais ou menos isso. O 482, tá? A 482 está nesse processo. Mas vamos falar da 481 agora. Bom, gente, Consuelo, prima, seu Roberto, deu para compreender o que é o convulsionário? Responda, gente, por favor. Está todo mundo com o microfone fechado. Eu entendi. Entendi mais ou menos. Dá para repetir tudo? Desde o início. brincando? Não. Só dá para repetir as bizarrices, quer ouvir? Ô, Lourdinha, são encarnados, tá? Que entram em transe, em êxtase, conforme Kardec coloca ali, um êxtase diferente, lógico, e perdem a sensibilidade física, tá? Devido ao, entre aspas, excesso de fé. Tá? Eles, além de serem magnetizados, também acreditam muito naquilo que eles estão ouvindo, que estão vendo, estão sentindo. Aí ficam insensíveis ao que está acontecendo por fora. Tá? Mas a força mental também não está dentro disso, não, Afrânio? Tá, força mental. Muita força mental, né? Para você andar sobre o carvão em chamas. Aqui, aquela moça que o Zé Roberto falou, que eu até procurei na internet, vi que ela se alimenta de luz. Esqueci, acho que foi você ou o Zé Roberto que falou. Eu falei, lá da Austrália, qual é o nome dela, meu Deus? Não é Jennifer, não, é Yasmin, né? Yasmin, eu acho que alguma coisa assim, Eu acho que Viver de Luz, o nome do livro até, Viver de Luz. Acho que a força mental é imprescindível, né? Imprescindível. Por aí a partir dessa força mental, você se desliga do corpo, né? Entra em estado de sonambulismo e consegue fazer tudo isso, né? E o que é mais interessante é que a gente vê isso muito aí Esse é o provocado, que ela está comentando aí. Tem o involuntário e tem o provocado. Então o involuntário que é o... o Maria vai com as outras, né? Você entra na onda e vai embora também, né? Isso aí. A gente vê muito isso, a gente estava falando aqui ainda há pouco, na Umbanda.
Mas uma vez eu estava num cara, o cara falou, a entidade tal que eu recebo quer falar contigo. Eu disse, pode falar, ué. O cara bebeu 2 garrafas de cachaça, gente, e fumou um maço de cigarro em 1h30. E o cara não bebe nem fuma, eu conheço bem ele. Não bebe nem fuma. Quando acabou, Marcelo, olha meu bafo, nada. Olha o cheiro de cigarro na minha mão, nada. É um fenômeno, são fenômenos, né, que existem. Então aí que o magnetismo nos explica, né? Só que nós não entendemos ainda sobre o magnetismo, né? Só sabemos que esse magnetismo faz a influência em cima da nossa energia, que tanto nós expelimos, né, como nós recebemos. Aí é onde há magnetizador e magnetizado. Um entra na energia, entre aspas, a energia do outro, digamos assim, tá? Interfere mesmo. Oi, fala. Kardec, ele fez uma escala, né? Médios que produzem os efeitos intelectuais e os efeitos físicos. Então, a gente acabou de ler, a Lisa acabou de ler, por exemplo, pessoas que tinham algum problema de saúde, dores no veículo, né? Por exemplo, assim, uma úlcera gástrica, isso daí, eles sentiam isso. E hoje o Kardec dá um nome lá de médiums sensíveis, né? É uma coisa assim. Isso tem, ele deu esse nome. E ele cita também ali os nomes convulsionários. Que naquela época eles eram chamados assim, convulsionários, né? Aí o Kardec aproveitou a deixa e fez a pergunta, que isso foi 100 anos antes dele que teve mesmo esse pique, digamos assim, né? Depois continuaram, mas já era com menos, né, menos intensidade e menos vistos, né? Que passaram a partilhar em casa, né? Como falei na reportagem, né? Bom, agora que nós já temos mais ou menos ideia desses convulsionários, que são esses nossos irmãos que, né, entram nesse transe aí, perdem a sensibilidade, mesmo estando, né, em vigília, acordados, e agem como sonambúlicos, né? Vamos lá? Essa é a pergunta. Eu tenho que estar muito convulsionária para me darem um pó da sepultura e eu beber. Tem que estar muito convulsionária, cara. Não, Se eu tiver... Elisa, eu vou falar que nem falou nosso irmão. Se a marafa for boa, desce. Meu filho. Vai lá na França, procura o túmulo. Joga que desce. Olha, vocês não fazem ideia. Hoje, o sufoco que eu passei rapidinho, eu fui cortar uma alface, o fundo do alface lá, a parte de trás do alface, começou a sair minhoca. A minha pia é bege com os desenhos marrom. As minhocas começaram a se misturar no desenho. Eu entrei em pânico, vocês não têm noção. Eu fiquei paralisada, eu não sabia o que fazer. Ainda bem que não se enxergou na hora. Eu tenho que me afinizar com as minhocas, porque quando eu morrer, eu vou ter que encontrar com elas, né? Então, olha meu pânico. Você acha que vou beber pó de sepultura? Cara, tá difícil. Se você puxado para mim. Passarinho em casa, soltava os bichinhos que eles se davam bem. Cara, pela madrugada, eu fiquei paralisada. Eu fiquei igual uma mãe parada olhando para as minhocas. Bom, vamos lá, gente. Acabou a brincadeira, vamos lá. Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 9. Nós estamos da intenção dos espíritos do mundo corporal. Nós estamos começando hoje a parte dos convulsionários. Pergunta 481. Desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? A pergunta é essa. Os espíritos estão lá também? Claro, né? Vamos lá. Sim, e muito importante. Bem como o magnetismo é a causa originária de tais fenômenos. O charlatanismo, porém, os tem a miúde, exagerado, de sorte a lançá-los ao ridículo. Bom, sobre magnetismo nós já falamos, né? Há uma causa, né? É o efeito. E os espíritos realmente estão ali, conforme o Paris, né? Como é, Elisa? Paris, não, Peris, como é? O diácono, Pérez. Então ele fala
É que, né, os espíritos, e quem gosta desses aí, espíritos inferiores. Aí, muito bem, aí fala uma coisa aqui muito interessante, o charlatanismo. Porém, os tem explorado, ou seja, muita gente vê aquilo e diz, opa, vou arrumar um PP aí, eu estou meio duro, né? Aí, então, eu repensei aqui, peraí, isso tem a ver um pouquinho, vou falar agora da doutrina espírita, eu não vou falar a palavra charlatão, ninguém vai lá para enganar ninguém. Ninguém faz isso lá dentro da doutrina, graças a Deus. Mas há um problema nosso, que a Dona Ivone Pereira combatia, que se chama a tal Mesa de Educação Mediúnica. Mesa de Educação Mediúnica. Por quê? A pessoa senta, faz a reunião, termina a reunião, né? Viu alguma coisa? Ah, isso, e aquilo. Às vezes a pessoa não viu nada, mas se sente constrangida a falar que não viu, igual um cara que eu conheço, que não vi, falar logo não vi nada, não senti nada, né? Aí começa aquele lance de, não, eu vi também, não sei o quê, não sei o quê. Começa de uma certa forma, está agindo muito errado, inclusive. Mas como nós temos esse problema nosso e a gente não quer ficar por baixo de ninguém, começa, não é charlatanismo, mas não é bonito o que a gente faz quando isso acontece, né? Nós não estamos atrás de dinheiro, mas, de uma certa forma, nós queremos lançar a doutrina com forma que fala, lançá-los ao ridículo. Não estamos sentindo nada, estamos vendo nada. Vamos ser honestos, não estou vendo nada, não estou sentindo nada. Aí, ser bem realista, né? Agora, o charlatanismo não. O cara vai a fim mesmo, né? Ou a mulher a fim de explorar aquele assunto, ver os trejeitos, né? E começa a faturar em cima daquilo. A gente já viu muita gente aí recebendo preto velho, né? Que não tem nada a ver, né? Tenta assim, fica meio tortinho, né? Pega o cachimbo, e fica o quê? E a gente sabe que não tem nada a ver, né? Infelizmente. É isso aí que também aconteceu lá. Foi aonde o rei, não, um outro padre lá reclamou com o rei e o rei mandou acabar com aquilo. Foi por causa disso, que estava demais, a exploração estava enorme. Aí por isso que a gente chega à conclusão realmente que deveria existir só espíritos inferiores. Que o espírito bom, em primeiro lugar, não está afim de dar espetáculo, não está afim de nada disso. Né? Ele quer ajudar, quer curar, quer isso e aquilo, mas sem né, mídia junto, televisão, sem barulho. Né? O negócio aí, Hum. aí a gente entende também um pouco porque Moisés proibiu a comunicação com os espíritos, que está lá na Bíblia. Né? Isso, falar com os mortos, é isso mesmo, é por aí mesmo. Por aí a gente entende. Porque tudo que o homem vem assim de diferente é que ele coloca a mãozinha dele, ele quer tirar vantagem, né? A própria internet, né? Que virou o terreno da vantagem. Aqui no Ramatiz, perdoe, Ramatiz, aqui no livro do Miramês, tá assim, os convulsionários na doutrina dos espíritos são os médios de hoje. E eles devem se educar em todos os sentidos para ajudar na divulgação do Evangelho de Jesus, porque dessa forma se faz luz para iluminar todos os caminhos das trevas. Agindo assim estarão como cooperadores da grande obra de Deus de estender o amor onde quer que seja. Somos nós, né? Somos nós Somos os nós médios inventando coisa. Somos médios, né? E é isso aí, desde Moisés. Quer dizer, vamos imaginar na época lá do Antigo Egito, né? Como que deveria ser. Até devia ter, olha, pelo tipo de povo bárbaro que era, devia ser. Vamos evocar isso para saber como matar fulano. Com certeza havia isso. Né? Coisas bem pesadas, porque eles eram bárbaros, eram nós bárbaros naquela época, né? Então, Moisés, opa, peraí, para com isso aí. Como é que eu vou ensinar uma doutrina com os caras com essas ideias aí pesadas? Então, é melhor cortar essa comunicação até eles terem condições de se comunicar. E quem vai acabar com isso é Jesus. Lá na Transfiguração, no capítulo 17 de Mateus, né, ele recebe
Moisés e Elias. Moisés e Elias estavam vivos na época dele? Encarnados? Não. Não. Então recebe 2 espíritos, bate papo. Então ali Jesus está abolindo de uma forma simpática, sem querer ferir ninguém, a proibição de comunicação com os mortos. Mas desde quando a gente melhorou, Afrânio? Nós estamos bem melhores. Não. Você me desculpe, mas a gente não melhorou nada, não, Afrânio. Nós estamos um pouco mais lustrado, né? A gente passou verniz. Mas nós estamos na obediência. Nós já estamos na obediência. Nós já estamos na obediência. Não obedece nem às leis, não obedece nada. Usa tudo como capa para receber alguma coisa em troca. Um ego, se você é um médium, você pode começar como um bom médium, mas entra numa casa, qualquer casa, não estou dizendo casa kardecista, não. Qualquer casa espírita, sabe, começa a ser muito, muito falado lá dentro, o ego cresce de uma forma que a pessoa se transforma da noite para o dia. E isso está muito difícil. Eu acho que desde Chico Xavier, o negócio não caiu. Você não acha mais, você não pode entrar numa casa espírita, não estou dizendo de qualquer religião, espiritismo, umbanda, candomblé, ou seja o que for. Você não entra numa casa espírita, como é que você vai acreditar num médium, sabe, que quando ele passa da porta para fora, você vê coisas absurdas. Sabe? Isso é nosso realmente, né? Pois é isso que eu estou falando com você. De Moisés para cá, eu acho que mudou. Não mudou, Frânio. Eu acho que a gente só passou verniz nisso. Mais nada. Consuelo, é um espírito reencarnado que é médico que está tentando se consertar. Agora, tá um negócio, eu estou falando aqui. Mas eu não sei, daqui a pouco alguém bate na porta e como vai ser minha reação de acordo com o assunto que li, tá entendendo? Mas eu estou em aprendizado. Hoje a minha consciência já dói quando eu erro lá fora. Errou aqui dentro de casa mesmo. Puxa vida. Mas se você sabe que é médium e que trabalha se você quer trabalhar com espíritos de luz, você sabe, você é médium, você sente a diferença disso. O médium sabe, o espírito que está perto, ele sabe. O médium sabe que o espírito que está perto dele, ele sabe. Eu estou falando isso porque eu sei. Você na hora, você sente a vibração, o bem que te faz, né? O espírito. Ainda bem que eu estou longe, né, Consuelo? Ainda bem que eu estou longe. Mas acontece que para o médium, não. Ele sente a vibração que te passa, a paz que te passa. Coisa, é a mesma coisa você conversar com Chico Xavier e conversar com, sei lá, com X médium ali do lado. Entendeu? É diferente. Isso é diferente. Então, aí ele vai... Ele está enganando. Ele é charlatão. Porque não é um espírito de luz. Que você está passando para o outro não é coisa de luz. Você sabe disso. Por isso é que eu estou falando com você. Não mudou muito essas coisas, não. Vamos deixar, né? Cada um tem que se melhorar, né? Vamos ler a letra que já está em cima da hora aí. Nós vamos lá. Letra A. É que o vai falar dos espíritos também que produzem esse assunto aí, né? Letra A da pergunta 481. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção desta espécie de fenômeno? Chico Xavier, Doutor Bezerra, Maria Santíssima, Francisco de Assis, Afrânio. Afrânio. Afrânio gosta disso. Então, pouco elevada. Pouco elevada. É Afrânio mesmo. Viu? Eu sou baixinho até, né? Pouco elevado. Pois é. Olha só, não vamos mudar de assunto, nada de estatura. Bom, então, de que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção dessa espécie de fenômenos? Pouco elevada.
Supondes que espíritos superiores se deleitam com tais coisas? A perguntinha, né? Foi o que nós comentamos ainda há pouco. O espírito superior não vai perder tempo se preocupando com essas coisas, né? A rapaziada que gosta disso, que é a rapaziada que, né? Que, aliás, em relação a quando Jesus fala, não sabe a tua mão direita o que a esquerda está fazendo, a gente pensa que é só um lance de caridade, não é nisso aí tudo. O bem não precisa ser comentado, aliás, comentado não precisa ser assim... Alardeado. Alardeado, essa é a palavra certa, alardeado. O bem, não, se ele tiver que aparecer em um determinado momento, por si mesmo ele aparece. É a verdade. Ela própria chega lá. Então, o que os espíritos superiores querem, tá? Até que com isso aqui que a gente, esses fenômenos que a gente, né, quando a gente participa, que aos poucos vai abrindo nossa mente, porque a gente saia disso aí. É que geralmente quando a gente chega na casa espírita, está atrás de fenômeno. Está atrás de fenômeno mesmo, e quer ver, pelo menos, né? Eu não conheço ninguém que chegou na casa espírita. Gente, eu vim aqui que eu quero aprender o livro dos espíritos. Eu quero estudar a Gênesis. Eu também não. Eu não conheço até hoje, a maioria que está lá não quer estudar. Verdade. Né? Então, aí eu fico pensando nisso. Né? Eu fico pensando nisso, a gente vê isso aí acontecendo. Os espíritos superiores querem algo produtivo que vá modificar o quê? A nossa moral. É o nosso modo de pensar, de agir. Quando eu li isso aqui, supondes que espíritos superiores se deleitem com tais coisas, eu lembrei aqui da resposta do padre. Pensais que eu tenha sido consultado? Adorei a resposta do padre, gente. Exato, tem muita coisa, né, na doutrina para a gente ver. A gente pegou no assuntinho que aparentemente parecia que não ia render, já rendeu 1 hora mais ou menos. Né? Tem muita coisa na doutrina que a gente tem que aprender. Ó, coisa de 1700 e pouco. Esse padre morreu em 1727, eu acho, 29. 1727. Olha só. E a pergunta veio, né, nos coloca a par de um monte de situação que hoje nós vivemos. Quer ver? Vamos só ler a pergunta próxima, eles não vamos ler, estudar. Olha só o que está acontecendo, essa pergunta aqui. 482. Como é que sucede estender-se subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem de crises nervosas? Uau! Nosso momento, infelizmente, sem querer falar de problema político, mas nós estamos numa crise dessa. Tá? Nós estamos nesse problema aí. Essa pergunta nós vamos falar sobre ela semana que vem. Então, é uma coisa o que super Hitler atual. fez com a Alemanha, não é? Também. Não só o Hitler, ele convenceu o Chaves, um país inteiro, né? O Chaves fez com a Venezuela, ele foi expulso, voltou, conseguiu se unir com as Forças Armadas, que sem a Força Armada ninguém consegue dar golpe, a prova lá, que ele foi expulso, depois voltou e deu um papo na Força Armada e está lá até hoje a Venezuela com seus problemas. Quer dizer, a gente vê isso na humanidade o tempo todo. O tempo todo a humanidade, né? Por quê? Né? A gente tem que... É o problema... Posso falar, Elisa, da maturidade, Elisa? Mas deve, que a gente está vivendo a total infância, total imaturidade. Infância, total imaturidade. Eu não estou falando de lado A nem B, não, gente. E todos os dois lados, se o outro, de repente, também perdesse, de repente ia fazer mesmo. Entendeu? O problema é sério, porque é o problema da população. Né? Somos crianças. Dá um brinquedo para a gente que a gente não gosta, eu não quero, não. A gente vê muito isso, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Parece um bando de crianças aí pega se debatendo no shopping. Igualzinho. Bate no coleguinha, né? Porque não quero esse brinquedo, eu quero o outro. Aí pega, bate no coleguinha porque quer o brinquedinho do outro. Que o outro tem. Veja bem,
Isso, veja bem, nós estamos no mesmo patamar, tá? Por que nós estamos no mesmo patamar? Porque a gente vê as notícias e, infelizmente, a gente ainda é influenciado pelas notícias, entra na notícia, não é isso? Sente raiva, sente isso, o que está acontecendo? O Divaldo, eu vi um dia desse uma palestrinha dele, e ele fala sobre isso. Tudo que está acontecendo, uma é necessidade nossa, e dois, é colheita nossa, colheita nossa. Nós plantamos, né? Nós plantamos, nós temos que colher. Não é? Jesus não fala? A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Planta espinheiro, quer colher roseira, quer colher rosa. Tem espinho planta também, mas abacaxi, planta abacaxi, quer colher morango, pô? É verdade. O Jorge quer falar alguma coisa, Jorge. Fala, Jorge, fala que eu não estou vendo daqui. Eu gostaria, assim, rapidinho, para ser em 50 segundos, o mais rápido possível. Vou comentar aí a questão, né, dos espíritos superiores. Realmente, eles não se misturam com leviandades. Então, a gente tem no livro Os Domínios da Mediunidade, o capítulo número 4, tem o capítulo 5, Assimilação das Correntes Mentais. Você tem 12, no 12 não, 13, Pensamento e Mediunidade. Você tem, mais à frente, o 10, que eu não falei, que é a questão do sonambulismo torturado. Analisando aqui, tem a questão da fascinação que nós estamos vivendo agora. E, para fechar, psicometria não, é a mediunidade transviada e os efeitos físicos, que foi citado. Então, esse livro aí, dá para dar uma lidinha, ele não é uma leitura difícil, é o Espírito Aulos, que nos chama. Esse antisserviço, aqui, trata das questões de pontualidade. Então, é uma mesa mediúnica, um centro espírita, não vou falar centro kardecista, não. O centro espírita. Terreiro umbandista, terreiro candomblessista, candomblessista. Tá? Um descolado do outro. Agora, o médium que não trabalha, dá trabalho, o médico que não estuda é ignorante, dá mais trabalho ainda. Então, esse que é o problema. Né? Não estou dizendo que eu esteja fora do rolo, de maneira alguma. Tá? Nós estamos só citando essa questão, que muitos fenômenos que poderiam ser evitados ou situações, tá? Haja visto o que aconteceu aí há poucos dias. Por invigilância, né? Muitas pessoas desligou-se do grupo por causa dessas questões, né? Por causa dessa infantilidade. Eu vou usar a palavra, talvez seja até muito forte. Né? Eu não vou falar, não. Eu ia falar idiota. É desagradável, mas... Né? Tem horas que eu sou também, Jorge, eu não ligo, não. Tá. Tira a chupetinha de cá, chupetinha de lá. Para, caramba. Só isso que eu vou falar. Não vou jogar pedra no telhado dos outros, o meu é de vidro. Não. Jorge, nós estamos passando pelo processo, Jorge. Essa é a próxima pergunta, né? Eu sei. Para fechar, olha só. Cada centro espírita ele tem uma cultura. E lá, os seus fundadores talvez não entenderam, não acompanharam, né, a doutrina espírita, o pensamento do próprio Kardec. Aí isso foi engessado com ideias que veio de fora para o núcleo espírita. Então, quando muitas pessoas, por exemplo, vamos pegar como referência Maria Vaz. No Maria Vaz tinha uma modalidade de passe. Se você vai para um outro centro espírita, você vai encontrar uma outra modalidade lá. Eu sei que ninguém... E aí, o estudo mediúnico na casa do Maria Vaz era de um jeito, na outra casa é diferente. Se você sai do Maria Vaz, muda ou de cidade ou de bairro, vai para um outro centro próximo, você vai encontrar dificuldade. Por quê? Porque não há uma uniformidade dos ensinos dos espíritos. Ponto, acabou, não fala mais. Também. Jorge, eu ri não porque o que você estava falando era engraçado, porque eu achei perfeito a colocação que você fez, tá? Obrigado. É isso aí, gente. É sério, eu achei perfeito. Assim, o Jorge às vezes fala umas coisas que eu queria dizer e eu fico sem graça de dizer, e ele diz, eu acho perfeito, cara. Eu tenho que concordar em número e gênero,
porque nós precisamos mudar a nossa condição. O tempo está urgindo, está passando rápido, e a gente precisa